Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Com gentileza, os irmãos que fizeram pelo exemplar, a Bíblia Sagrada, abrem comigo no livro do profeta messiânico de Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 1. A igreja que encontrou, confirme dizendo graças a Deus. Graças a Deus. O texto sagrado nos diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olhe até o versículo 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a igreja diz amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória seja o Senhor. Queridos, amados irmãos, louvo ao Senhor pela oportunidade de estar reunido com a tua igreja para entoar louvores àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Minha alma engrandece aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para a glória do teu nome. Amados irmãos, trago a saudação do nosso pastor presidente, pastor Daniel Cirilo de Souza. Servimos a Deus na Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, na cidade de Carapicuíba. Louvo ao Senhor por estar retornando a essa casa de oração, assim como eu comentei com o pastor no carro. Sempre quando eu estou aqui me sinto em casa, é uma grande alegria de estar reunido com a igreja do Senhor. Mais uma vez, pastor Alexandre, muito obrigado pelo convite. O senhor sabe, quando o senhor me ligou, fiquei muito feliz em conversar com o Senhor, e para mim estar aqui é um presente de Deus, estar retornando essa casa de oração. Deus abençoe a vida da missionária poderosamente. Também comentei com o pastor o grande carinho que eu tenho pela senhora. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe o nosso irmão poderosamente, aos obreiros dessa casa de oração e toda a igreja do Senhor. Amados irmãos, eu peço a atenção da igreja. Quero ser fiel ao horário também que foi me passado. Quem me aguenta ouvir 30 minutos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, desse último dia do janeiro profético,
O Senhor Deus queimou ao meu coração a pregar sobre a cruz, a pregar sobre a maior revelação que a humanidade já teve, foi a vinda de Cristo ao mundo para morrer pelo pecador. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração a falar ao coração da igreja acerca de uma vida de espiritualidade e de direção, porque o tempo a qual nós vivemos, infelizmente muitos crentes têm perdido a direção, e quando o homem perde a direção, ele acaba criando deuses falsos para ele. Então nessa noite, meus irmãos, que nós viemos prestar muito atenção naquilo a qual o Espírito de Deus irá falar conosco. No texto a qual nós acabamos de ler, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53, o capítulo de número 53 é uma profecia, a qual o profeta está anunciando acerca daquele que viria, que era o Filho de Deus. O capítulo de número 53 vai nos levar a compreender sobre o Filho do Deus Altíssimo, que viria ao mundo trazer ao homem a salvação para o homem que estava perdido e no vale da sombra da morte. Os 66 livros do capítulo, os 66 livros de Isaías, melhor dizendo, a cada capítulo, a cada versículo, nós iremos compreender acerca da mensagem a qual Deus, direcionando ao servo dele, a pregar para a nação de Judá, ao povo de Israel. O povo que andava sem direção, o povo que andava fora dos princípios bíblicos, se desviando da santa verdade, se desviando da santa palavra de Deus, e com isso caindo em tentação e praticando o pecado. Se nós observarmos a partir do capítulo 1, a Bíblia diz que até o animal conhece a voz do seu dono, que até o animal conhece a manjedoura aonde é o seu aposento, mas a Bíblia diz que o meu povo Israel não tem conhecimento algum. Então observe, meus irmãos, que o povo estava dividido, e quando o homem anda dividido, ele anda sem orientação. Deus, por intermédio da sua bondade, usou homens capacitados por Ele a anunciar acerca da promessa da salvação. Se nós observarmos no livro do Gênesis, quando o homem pecou contra Deus, desobedecendo a orientação do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que Deus disse ao homem que ele ia trabalhar, comer do suor do teu rosto. A mulher ia ter dores de parto por causa do pecado que entrou, por causa da desobediência. Precisamos compreender, amados irmãos, que Adão e Eva, eles tinham raciocínio, eles tinham inteligência, mas através de darem ouvidos à serpente, eles vão agora perder o lugar de honra que Deus havia colocado a eles. Observe comigo que o próprio Senhor disse à serpente, amaldiçoou, e ele disse que surgiria aquele que pisaria a tua cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. É uma promessa a qual o próprio Deus está falando acerca do plano de salvação.
eu preciso chamar a atenção de toda a igreja nesse momento. A primeira mensagem da história, o primeiro pregador da história não vai ser Noé. O primeiro pregador da história não vai ser Abraão. O primeiro pregador da história não vai ser Isaac. O primeiro pregador da história não vai ser Josué. Não. O primeiro pregador da história vai ser o próprio Deus, anunciando sobre o plano de salvação e sobre a destruição de Satanás no arrebatamento da igreja. Então nós precisamos observar que desde o princípio Deus já havia estabelecido um plano de salvação. Observe que através da graça do Senhor, nós iremos observar Abraão e Isaac, quando o Senhor pediu para que Isaac desse o seu filho em holocausto no Monte Moriá. Observe, aquela lenha estava representando o madeiro, a cruz de Cristo. O cutelo que estava na mão de Abraão ia representar o prego que ia pregar a Cristo. Então, olhando para o Antigo Testamento, nós podemos observar um plano salvífico, um plano de salvação. Olhando para Êxodo capítulo de número 12, nós também iremos observar um plano de salvação. Quando Deus disse para Moisés: matai o cordeiro, pegai o sangue, colocai nos umbrais da porta, porque a morte virá no Egito, e o hebreu que não tiver com sangue na porta, a morte irá levar. O sangue representa Cristo, e a porta representa o madeiro. Observe comigo que o Senhor, através da sua palavra, usou homens através de um plano salvífico, apontando para a morte e crucificação de Cristo. Se lermos a palavra de Deus no livro de Amós, o capítulo 8 e o versículo 11, a Bíblia diz que Deus enviaria fome, não fome do pão e nem sede da água, mas fome e sede de ouvir a tua palavra. Observe que quando o povo está no deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, pode acompanhar na sua Bíblia, a palavra de Deus diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que ia proceder da boca de Deus. Observe, está apontando também para Cristo. Observe, o pão que veio no deserto não era o pão da vida eterna. O povo hebreu comeu daquele pão e morreu, mas o capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 3, está apontando para Cristo, quando ele ia ser tentado no deserto por Satanás. E a Bíblia diz claramente que o Senhor venceu pela palavra, dizendo: está escrito que nem só de pão viveria a criatura, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O capítulo 43 de Isaías, versículo 13, vai também nos apontar para Cristo, que a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então observe que simplesmente nada, nem o controle, nada foge da história. O capítulo de número 53, versículo 1, vai também apontar sobre Cristo, mas primeiro precisamos ir para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo de número 53, versículo 1 de Isaías, vai estar nos apontando também para Cristo. Observe quem deu crédito à sua pregação, a quem se manifestou ao braço do Senhor. A Bíblia diz que ele era sem formosura. A Bíblia diz que ele era um homem simples, um homem de dores, e muitos olhavam para ele e desprezavam ele pela tua aparência. Mas nós iremos observar o capítulo de número 11 de Isaías, e a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos mencionar acerca da sabedoria que está sobre ele. Nós precisamos observar que ele foi subindo como renovo, ele foi subindo como uma árvore cortada, mas em meio à árvore cortada, ele começou a exalar perfume. Cristo, por intermédio da nação, ele vai sofrer agora o peso do pecado do homem. O jugo estava sobre ele, por isso que ele era o servo sofredor. Mas o capítulo de número 60, versículo de número 1, vai nos falar sobre o povo que estava no vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz que a luz resplandeceu. E quando a luz resplandeceu, ela veio trazer vida a todo o homem. Precisamos entender que essa vida com a Bíblia se refere é uma vida espiritual, porque o homem estava sobre o jugo do pecado, e todo homem que está sobre o jugo do pecado, ele não é direcionado pelo Espírito de Deus. Então a nação estava totalmente afastada de Deus, afastada da palavra. Aí a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo 3, no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia vai dizer acerca também da voz que ia clamar no deserto. Vai falar sobre João, que era a voz que estava anunciando a mensagem daquele que estava clamando. E o próprio Isaías, ele vai falar acerca daquele, aleluia, que era a voz, e acerca daquele que ia clamar, que era o próprio Deus. Entenda comigo, meus irmãos, que a palavra de Deus nos revela a compreender que o próprio Deus, o próprio Senhor, vai despir-se da sua glória, vai se tornar em humano, para que viesse andar com pecadores, caminhar com pecadores. Mas nós precisamos olhar também para o livro de Daniel. Iremos observar Cristo também em Daniel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. A Bíblia diz que Daniel estava em Babilônia, mas Daniel não havia se contaminado com Babilônia. Observe que no livro de Daniel, Cristo é a pedra que esmiuça, Cristo é a pedra que quebra, Cristo é a pedra que edifica. Assim como Daniel estava dentro de Babilônia, mas Babilônia não contaminou, assim era Jesus. Estava em um mundo contaminado pelo pecado, mas ele não se contaminou com o pecado, e nenhuma palavra torta saiu da tua boca. Nós precisamos observar que no capítulo de número 3,
Bíblia diz que vai surgir João. Se nós observar, aleluia, observar que quando Deus ficou um período de 400 anos sem falar com o povo, houve um silêncio, nenhuma voz com autoridade surgiu. O povo estava padecendo, não que não tinha profeta, mas Deus se calou. Deus ficou um período sem falar com o povo. Aí a Bíblia vai nos dizer que vai surgir um homem chamado por nome de João Batista. Observe, o primeiro pregador da história, o primeiro pregador pentecostal é João o Batista. E observe que João era um homem cheio do Espírito Santo. João era um homem que tinha autoridade de Deus. Ele ficou um período de 30 anos no deserto se preparando. O teu pai era sacerdote, ele podia viver com seu pai, ele podia estar seguindo o seu pai, mas o próprio Deus o levantou para que ele fosse a voz, para que ele fosse o canal que ia anunciar sobre o Messias. Tudo aquilo que os patriarcas falou, tudo aquilo que os profetas falou, João vai estar no deserto pregando. Mateus capítulo 3, versículo de número 1. E apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João está anunciando uma mensagem: se convertam, porque aquele que os profetas falaram, ele está vindo. João batizava para tirar o povo do mundo e o povo confessar a Cristo como Salvador. Mas a Bíblia diz que João diz: eis que vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não tenho autoridade alguma de tirar as placas dos seus pés. Ele vai dizer: esse que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João está anunciando a mensagem, e a Bíblia diz que ele olha: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João apenas estava abrindo o caminho, mas ele não era o Cristo. João apenas abriu o caminho para que Cristo viesse se manifestar. Observe comigo, meus irmãos, a igreja de Cristo não pode perder os estatutos bíblicos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra? João capítulo 15, versículo de número 1. O texto nos diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Guarde esta mensagem: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia! Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Observe comigo, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela só vai poder produzir frutos do reino de Deus se a tua mente estiver na cruz. Observe bem que o próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele vai dar um bom exemplo para os discípulos, porque antes deles receber o Espírito Santo de Deus, eles iam precisar amadurecer. Por que, Gabriel? Porque nenhum cristão, ele produz fruto se ele não amadurecer. O amadurecimento vai te fazer um cristão que ora mais. O amadurecimento vai fazer que você ora mais. O amadurecimento vai fazer que você se consagra mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18: e nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e somos renovados de glória em glória. Observe bem que o próprio Jesus, ele vai orientar aos discípulos: vocês precisam ter uma mente focada no reino, porque ninguém recebe o Espírito Santo se viver uma vida fora dos princípios bíblicos. Toda a igreja, pastor, todo homem precisa ter a sua mente, o seu coração voltado na cruz de Cristo. Vamos para a Bíblia? Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o homem que segue a Cristo, ele não vai viver as suas vontades, porque a vontade do homem é o pecado, a vontade do homem é praticar o erro. Mas qual é, Gabriel, a vontade do Espírito? A vontade do Espírito é santidade. Vamos para a Bíblia? João capítulo 17, versículo 17. Jesus, na oração sacerdotal, ele vai dizer: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos para a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Preste atenção: desperta tu que dormes, saia dos mortos, e a luz de Cristo vai te iluminar. Versículo 18: e não se embriague com vinho onde é contenta, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Observe bem que o próprio Jesus, ele veio ao mundo para um propósito: trazer o homem para perto de Deus. Gabriel, o primeiro homem, pecou no paraíso, sim. O primeiro homem traiu. E por que Deus não deixou de amar o seu povo? Por causa da misericórdia. Sabe por que estamos aqui? Não é porque somos bonitinhos, não é porque estamos aqui que somos merecedores. Todos nós pecamos. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Se não me falha a memória, a Bíblia diz que todos pecaram, pastor, e todos estão destituídos da glória de Deus. Aí eu quero que você caminhe comigo na Bíblia. Abraão pecou? Pecou. Isaac pecou? Moisés pecou? Jacó pecou, Gabriel? Pecou. Elias pecou? Eliseu pecou? Todos pecaram. Quando eu estava levantando
A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Essa graça vem de nós, pastor. O que quer dizer graça, Gabriel? Favor imerecido. Eu mereci a graça? Não. Eu quero caminhar com você dentro da Bíblia, mas o tempo está muito curto. Eu preciso que você entenda comigo. Muitos dizem que foi o diabo que maltratou a Jesus. Me prova na Bíblia, nem o diabo tocou nele. Se a Bíblia diz que o próprio pai moeu o filho, o próprio pai humilhou o filho, o próprio pai estava espancando o filho. Gabriel, por quê? Porque ele era o único sem pecado, era o único que não tinha nenhum pecado, e foi através dele, na cruz, com os braços abertos, que ele entrega o Espírito ao Pai, e o véu do templo se rasga, para que a igreja venha ter oportunidade de poder o adorar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode adorar o Senhor. Feche seus olhos e adore. Eu não vim aqui contar a história de carochinha para você. Eu vim pregar a mensagem que vai te libertar. Uma mensagem que vai te arrancar do mundo lá fora e vai te aproximar aos pés de Cristo. Aleluia. Observe comigo. Jesus ensinou aos discípulos a seguir aos passos do seu mestre. Porque ninguém pode ser discípulo se não for discipulado. Porque quem não é discipulado vive enganado. Quem não é discipulado dá glória em qualquer mensagem. Quem não é discipulado pula para o calo de qualquer coisa. Mas quem é discipulado, ele está firmado dentro da palavra de Deus. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9: pelo que sofre Timóteo, até prisões, mas a palavra de Deus ela não está presa. A carne de Paulo estava presa, sim ou não? Sim. Paulo estava machucado, sim ou não? Sim. Mas foi dentro da prisão aonde o Evangelho tocava no coração das pessoas. É no momento da tua fraqueza que a glória de Deus ela vai se revelar. Que Paulo orou 3 vezes: Deus, tira o espinho da minha carne que está doendo. Arranca de mim, Senhor. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa é no meio da tua fraqueza. Você pode estar fraco, mas coloca o teu joelho no chão. Você pode estar machucado, mas dobra o teu joelho no chão. Cristo vai se manifestar a você. Espírito Santo. Nós precisamos entender que o próprio Jesus, quando ele instruiu os discípulos, quando ele morreu, o céu se escurece. Mas ele havia dito: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração, assim como ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe, assim será que o Filho do Homem esteja 3 dias, 3 noites no coração da terra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar.
Quando Jesus ressuscita, ficou 40 dias pregando na terra. Quando Jesus ressuscita, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 vai dizer que ele apareceu para mais de 500 pessoas, mas somente 120 permaneceram em oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, que Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque no alto serão revestidos de poder. Quando Jesus falou de ser revestidos de poder, não é um poder momentâneo, que eu glorifico a Deus aqui, dou glória a Deus aqui, canto a Deus aqui, quando eu saio, eu sou a mesma pessoa. Não! O poder que Jesus estava dizendo é um poder que vai nos inflamar até que eu retorne e venha buscar a minha igreja. Não perca o foco no reino de Deus. Não abandone a cruz. Não negue a sua fé. Qualquer mais o muro está sendo abalado, a igreja continua firme. Ora mais, estude mais, busque mais, pratique mais, se consagre mais, tenha mais intimidade com Ele, porque bem-aventurado aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica. Quem acredita na mensagem glorifica o Senhor. Na igreja, quem orar com a igreja, por favor, se coloque de pé. Aleluia, glória de oração. Feche os seus olhos em nome de Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nesta noite. Ó Deus, diante esta mensagem, Senhor, que nós possamos olhar para a cruz, que possamos estar com a nossa mente focada no Teu reino, porque não viemos, ó Pai, perder a direção. Nos conduz ao Pai, nos afirma, para que possamos a cada dia andar em santidade com o Senhor. Nos acoberta com o Teu sangue, nos acoberta com o Seu poder. Meu Deus, puramente do Seu povo. Pai, nessa noite foi uma noite de instrução, e nós estamos saindo impactados, assim como minha alma está queimando. Oh Espírito de Deus, fale com Deus aonde você está neste momento. A mensagem da cruz continua sendo o poder de Deus. A mensagem da cruz continua ainda salvando. A mensagem da cruz continua ainda libertando. A mensagem da cruz continua salvando pecadores. O Espírito ainda continua falando ao coração da igreja. É noite de voltar aos princípios. É noite de voltar ao primeiro amor. É noite de voltar. É noite de ter as raízes. Aonde você está neste momento, eleve a sua voz às alturas. Fala com Ele: Deus, eu pequei. Nesse último dia do janeiro profético, se abra agora com Ele, conversa com Ele, fala: Deus, eu pequei, eu falhei, mas eu quero voltar, meu Pai, ao primeiro amor. E através do Espírito Santo que falou ao coração da igreja, se você crê na palavra e pratica ela, as algemas serão quebradas, a tua força será estabelecida. Espírito Santo de Deus, aonde houver um cristão, ó Pai, abatido, aonde houver um cristão, meu Pai, machucado, renove ele nessa noite pelo poder do Teu Espírito Santo. Capacita ele, meu Pai, na Tua presença. Pai, dá força para ele. Eu sinto ele aqui, e eu preciso profetizar pela palavra de Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 16, que a palavra de Cristo habite basicamente com toda a sabedoria. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo, ele é um obreiro aprovado por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura a igreja apresentar-se aprovado a Deus como obreiro, que não temos que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Nesta noite que nós possamos olhar para a cruz e voltar a ter princípios verdadeiros com Ele, e não olhando para trás. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 11: guarde o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia, Ele está aqui.